Nesse vídeo eu vou te falar 5 motivos pelos quais você deveria levar o culto cristão mais a sério. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão em mais um Óbvio Pra Quem, onde nós respondemos perguntas que aparentemente são óbvias, mas a pergunta é: pra quem? Talvez não para você. Hoje nós vamos falar sobre culto cristão, sobre culto dominical, sobre a reunião, o culto público da igreja. Faz uns 4 meses, mais de 4 meses na realidade, que a Igreja One São Paulo, onde eu sou pastor, está passando por uma transição de local de reunião, transição de prédio de reunião. Então a gente começou a nossa jornada aí de peregrinação, procurando prédio e tudo mais. E durante esses 4 meses, nós não tivemos reuniões dominicais. Então, de culto público, né? As igrejas caseiras, a gente se divide em igrejas caseiras, somos, se eu não me engano, 18 igrejas caseiras de São Paulo e região. E as igrejas caseiras estavam se reunindo nas casas dos irmãos, mas a gente não tinha um culto público dominical como a gente estava acostumado a ter. E recentemente, dia 9, se eu não me engano, dia 9 de agosto, nós, pela graça de Deus, fomos acolhidos por uma outra igreja amiga, um lugar provisório onde a gente consegue se reunir aos domingos pela manhã. No começo é legal, igreja caseira, não sei o que lá, muito legal, muito animado, e passa o domingo junto, aquela coisa mais orgânica, mais informal e tudo mais. Mas, gente, o culto de domingo faz falta demais. E você só percebe quando você não tem. Como tudo que acontece na nossa vida, né? A gente só percebe o quanto aquilo é valioso quando aquilo nos é tirado. O primeiro culto, assim, depois que a gente conseguiu esse lugar provisório, enquanto a gente continuou nossa jornada de procurar prédios definitivos para alugar, cara, eu me senti tão grato a Deus, eu fiquei tão feliz, sabe? Em estar ali com a igreja, todo mundo cantando, reunido, todo mundo, ouvindo a palavra, ali sentados no canto congregacional, tomando a ceia juntos, um culto cristão, culto dos crentes, a reunião dos crentes, normal. Refletindo nisso, eu vi um vídeo de um pastor que ele falava, que ele considerava que era pecado faltar ao culto dominical por motivos triviais. E esse pastor, cara, os comentários eram, tipo assim, absurdos, falando que ele era legalista, que ele era um religioso, que ele era rígido e não sei o quê. E ele postou um vídeo depois falando que perdeu um monte de seguidores. E eu comecei a refletir sobre isso. Cara, quando é que foi que o culto deixou de ser um compromisso e passou a ser uma opção? Eu concordo com o pastor de que a gente pode classificar faltar o culto no dia do Senhor, um dia que deveria ser dedicado a Deus por uma trivialidade, por uma banalidade, seja pecado. Mas eu não acho que a consideração de que isso é pecado consiga converter um coração que não está apaixonado por Deus, que não teve seus amores reordenados por Deus. Romanos 2 fala que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Diante da nossa malignidade, a demonstração da bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, a demonstração dos atributos, do caráter, das características gloriosas de Deus, e a gente pode falar isso também a respeito do culto, da revelação de Deus no culto cristão, o porquê do culto cristão. Se nós não temos o porquê, tudo perde sentido. E não adianta eu falar para você, olha, faltar o culto é pecado. Você vai mudar comportamento, sei lá, por 1, 2 semanas, 3 semanas no máximo. Mas se o seu coração não for mudado pela revelação de quem Deus é e do que Ele entendeu para que nós fôssemos e fizéssemos quando nos reuníssemos como corpo de Cristo, então não tem muito o que fazer, não. Você só vai se sentir um pouco mais culpado. É muito raro que alguém acorde pela manhã e fale assim: não vou mais no culto. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Eu acho que é uma parada mais lenta, assim, em que em algum momento o culto foi reclassificado. Ele não foi abandonado, tá ligado? Ele foi reclassificado. Tipo assim, não, eu não quero mais no culto, não sei o que lá. Não, é uma coisa gradual, onde ele sai dessa prateleira dos compromissos. Isso aqui é compromisso, isso aqui é um valor meu. E ele vai para as vias mais opcionais. Quando você tem que decidir todo domingo de manhã ou todo sábado à noite se você vai ao culto ou não, eventualmente e muito provavelmente o culto vai perder algumas vezes, porque ele já não é um compromisso. Eu gravei um Reels falando a respeito disso, de que quando eu era criança, meus pais nunca foram dos pais de não, você vai pra igreja, não sei o que, não sei o que. E eu tinha um prazer tão grande de ir pro culto,
para EBD no domingo de manhã, tomar café com os irmãos e depois voltar para casa e depois voltar à noite para a igreja para cultuar. Tinha dia que tinha programação à tarde, tinha dia que os jovens iam lá limpar a igreja, fazer reforma na igreja, ensaiar. Um dia dedicado a Deus, o dia do Senhor. E era tão maravilhoso essa vida de igreja. Tiveram vezes que eu falei para meus pais assim, não, eu queria ficar jogando bola e, eventualmente, algumas vezes eles deixaram eu ficar jogando bola, então não era coisa extremamente rígida assim, mas eu não conseguia imaginar o meu domingo sem o culto dos crentes. Então, quando ele vai para essa outra prateleira, a prateleira do opcional, porque as nossas premissas mudaram, a nossa fé foi mudando de algum jeito, outras prioridades começaram a escalar na nossa vida, então todo domingo o culto tem que competir. E às vezes ele vai perder porque eu estou cansado demais, às vezes ele vai perder porque eu tenho um almoço com os amigos, às vezes vai perder porque eu tenho um almoço com a família. E tem coisas que a gente pode elencar como são coisas virtuosas, né? Vou passar tempo com a minha família, eu vou passar tempo com os meus amigos, afinal, minha vida toda é um culto. Ô miguezão, ô história. Ale, eu não tenho um momento de oração porque minha vida toda é uma oração. Ale, sabe, o culto não é tão importante pra mim porque minha vida toda é um culto. Ale, minha vida toda é de adoração a Deus, então, sabe, não precisa de um momento específico de adoração. Sabe, aquele pastor que falou lá que toda refeição é uma eucaristia, toda refeição é uma ceia. Aí o outro teólogo que eu curto, ele falou assim, então todo banho é um batismo? Claro, toda a nossa vida deve ser um ato de adoração a Deus, é claro que nossa vida deve subir como adoração ao Senhor, claro que tudo que a gente faz sobe como um culto a Deus, no sentido de ser dedicado a Deus, nós vivemos para Ele. Mas, gente, se existe uma instituição que Deus instituiu, a ceia do Senhor, a Eucaristia, quer dizer que Ele comunica graça, a presença dEle, daquele jeito ali, de uma forma que Ele não comunica de outro jeito nenhum. Se Jesus fosse assim, quando entrares no seu quarto, falando da oração, olha, fecha a porta, ora o seu pai que está em secreto, quer dizer que a gente precisa dedicar um momento à oração diária e não simplesmente dar desculpa de que a gente ora o tempo todo, porque isso não é verdade. Apesar de que nós devemos praticar a presença de Deus ao longo do dia. Uma coisa não exclui a outra. E quando a gente fala assim, olha, não tem essa coisa aqui específica, esse momento específico, esse dia específico, que tudo pra mim... E não, a gente já comprou uma mentira e a gente tá fingindo que acredita nela. Você só vai conseguir priorizar a sua família de verdade se você priorizar a Deus. Você só vai amar a sua família de fato se você amar a Deus de todo o coração. Você só vai amar a sua esposa e dar o que ela precisa, o que ela merece de fato, se você priorizar a Deus. Você só vai ter um tempo de qualidade verdadeiro com seus filhos se você priorizar a Deus primeiro. Lei, isso quer dizer que priorizar a Deus quer dizer só é expresso quando eu vou no culto? Esse papinho anti-institucional, essa desconfiança das instituições, né, da validade das instituições, de tudo que é mais formalizado, dá o nome disso de religiosidade, de religião. Não, eu sou desprendido de religiosidade, sou desprendido de religião. Na verdade, na maioria das vezes é só uma fuga do compromisso. A gente quer fazer a nossa vida ser o mais leve possível. Então, vamos nos livrar de tudo que é pesado. Tudo ficou pesado, eu quero me livrar. Ficou difícil, eu quero me livrar. Tudo tem que ser leve. Eu vi o Jonas Madureira falando numa pregação de um filósofo chamado Lipovetsky, mas ele falando de coisas que são bem diagnósticas, que nós buscamos nos livrar de tudo que é leve. De tudo que é pesado. E quando nós fazemos isso, nós ficamos com a superficialidade. Porque a gente não está disposto a lidar com a densidade de um relacionamento a longo prazo. Com a densidade de um compromisso que eu mantenho, de um valor que eu mantenho, que exclui outras opções. Com a densidade dessas coisas, porque tudo tem que ser leve. No entanto, gente, é justo que muito custe o que muito vale. O que muito custa geralmente é denso, geralmente é difícil, geralmente reivindica a nós, nos reivindica como um todo. Quando o autor de Hebreus vai falar a respeito da comunidade dos santos, vai falar a respeito da igreja reunida, ele vai falar assim, olha, vocês estão chegando no Monte Sião, vocês estão chegando a milhares de anjos, vocês estão chegando a milhares de anjos em festa, vocês estão chegando a Deus, o juiz de todos, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, vocês estão chegando na cidade do Deus vivo.
Ele descreve esse lugar onde a presença de Deus faz morada, onde os anjos o adoram. Nós estamos chegando nesse lugar. Aproximem-se. Uma comunidade que se aproxima de Deus por meio do sacrifício de Jesus. E se existe uma expressão palpável disso, essa expressão é o culto cristão. Na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo está instruindo ali a respeito dos dons, ele fala a respeito de pessoas que não creem em Deus, que vão chegar na Assembleia, e quando os dons de palavra de conhecimento, de profecia foram usados em direção a essas pessoas, elas vão cair de joelhos e o que elas vão reconhecer, não é que, nossa, que estrutura maravilhosa, nossa, que pessoas legais, nossa, como o pessoal da recepção é maneiro, nossa, como o ar-condicionado aqui é gostoso. Não, elas vão reconhecer que Deus está lá. Ou seja, o culto, meus irmãos, acontece por causa de Deus, ao redor de Deus, para Deus, em Deus. No Salmo 122, que é um salmo de peregrinação, quando o povo judeu peregrinava em direção ao templo, em direção a Jerusalém, é o famoso salmo, né, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria de estar peregrinando, mas sabendo que tem um destino que é lá onde a presença de Deus habita, onde nós estamos indo todos juntos em direção, eles no caso estavam indo em direção ao templo em Jerusalém, esse ir em direção à presença de Deus comunitariamente. Essa alegria ainda tem surgido nos nossos corações, eu me alegrei quando me disseram, vamos parafrasear agora, né? Eu me alegrei quando me disseram que eu poderia estar reunido, que era dia de se reunir com o povo de Deus, na presença de Deus. Isso que eu estou falando é fundamental para todos os 5 motivos que eu vou falar a partir daqui. O culto não é uma reunião de melhora comportamental, de melhora moral, uma reunião de experimentação, de experiências dopaminérgicas. O culto não é um lugar de clube social, onde vou encontrar os meus irmãos. Tudo que acontece de bom no culto orbita a presença de Deus e aponta para a presença de Deus, porque o convite de reunir o povo não é nosso para Deus, é de Deus para nós. O culto, ele começa com uma chamada, que é a chamada para adorar e responder ao convite que Deus já fez. Qual é a razão pela qual eu vou no culto? Deus estará lá. Tendo essa premissa, vamos então aos 5 motivos pelos quais você deve levar o culto cristão mais a sério. Primeiro motivo, o domingo não é seu. Irmãos, Deus separou um dia, meu pessoal. Em Deuteronômio, quando Deus ele vai explicar o porquê esse dia deve ser reservado, deve haver um dia na semana reservado, não é para descanso genérico ou para aumentar a minha produtividade, não, ele fala que é para lembrar que Deus tirou o povo do Egito. O Egito é onde a pessoa vale o que produz, onde o tempo pertence a um outro senhor, e parar é impensável. Um dia que não me pertence, um dia onde eu não defino a agenda e quem define é Deus, é a prova de que eu não moro mais no Egito. É a lembrança semanal de que eu não valho o que eu produzo, de que eu não sou mais escravo. Foi pensando nisso que os primeiros cristãos configuraram esse dia como o domingo e chamaram ele pelo nome que João chama em Apocalipse, o dia do Senhor. Não o meu dia, o dia dele. E, gente, entenda, existem ausências legítimas, pelo amor de Deus. Por exemplo, Jesus ele curou no sábado. Os discípulos de Jesus lá estavam colhendo espigas e comendo no sábado. Jesus explica toda essa questão dos dias. Da guarda os dias que é lícito fazer o bem no sábado. Ele responde para os fariseus com uma certa ironia, né? Existem motivos legítimos, tipo um filho doente, uma escala no serviço, uma estrada fechada, sei lá, o carro pifou, quebrou, enfim, inúmeros motivos legítimos. Só que tem uma diferença muito, muito grande, muito gritante, assim, é que quando a falta ela é legítima, aquilo faz falta no coração de um jeito bom, sabe? Cara, eu queria ter ido no culto e não consegui. Quando a falta é trivial, traz um alívio. Assim, ai, ainda bem que eu consegui ficar aqui assistindo minha série. Nossa, ainda bem que hoje eu vim aqui curtir o dia. E daí surge a pergunta, né? Ale, mas e se eu ficar igual aqueles bitolados de igreja, sabe? Eu não quero ser um bitolado de igreja, tudo igreja, tem que passar o dia na igreja. Ai, meu Deus, não aguento mais igreja. Eu sei que existem pessoas que elas exageram na devoção delas às atividades eclesiais
E isso tem muito a ver com as motivações do coração, ou seja, sei lá, servir para ser aceito, para ser visto, para ser relevante de alguma forma. E tem pessoas que se dedicam muito à obra da igreja por motivos dignos, porque eles querem dar glória a Deus através do seu serviço e sabem que foram vocacionados, chamados para aquilo. Mas mesmo que haja um extremo, o outro extremo nunca é a resposta. A resposta é, às vezes a gente coloca aqui como o equilíbrio aqui, né? Mas a resposta é o convite das Escrituras para o nosso relacionamento com a vida, com o engajamento eclesial, com o engajamento com a igreja. Segundo motivo, presença não é transmitível por streaming. Se eu assistir online não dá na mesma? O filósofo canadense Charles Taylor, ele usa uma expressão para descrever o que aconteceu com a fé na modernidade. E a expressão que ele usa é escarnação. Ou seja, a fé, ela subiu, ela deixou de estar no corpo e ela passou a estar nas ideias. Uma coisa cerebral, cognitiva. Então, na realidade, eu creio em um conceito e a fé passa a ser uma ideia. E daí você começa a pensar assim, se a fé é uma ideia, se a fé é uma opinião bem fundamentada, se a fé é um conteúdo com o qual eu concordo, eu posso ter essa mesma opinião de pijama no meu sofá assistindo a transmissão do culto da igreja. Não é genial? O problema é que o nosso Deus, na hora de resolver o nosso problema, na hora de nos salvar e nos libertar do império das trevas, na hora de nos resgatar do lamaçal do pecado, ele não mandou uma ideia. Deus não mandou uma opinião. Deus não mandou um princípio. Deus enviou seu Filho para encarnar. Jesus veio encarnar em um corpo físico, de carne e osso. A fé não é uma ideia, a fé não é uma convicção, numa proposição cognitiva, intelectual. Jesus encarnou, a nossa fé é encarnada, ela tem um corpo. Quando Paulo vai falar do corpo de Cristo, quando Paulo vai falar da igreja, ele vai comparar a igreja a um corpo. A igreja, na Bíblia, no Novo Testamento, como um todo, é comparada a um corpo. E não é uma linguagem bonitinha para falar da igreja. Ele está falando de um corpo físico, quer dizer que você é um membro do corpo, você é um órgão desse corpo. Ou seja, a sua ausência não subtrai de você simplesmente, subtrai dos outros. A sua cadeira vazia lá no culto priva os outros do que Deus entendeu por fazer através de você, com os dons que Ele deu para você, com as características que Ele te criou e que quando Ele te recriou na nova criação, Ele colocou pelo Espírito Santo dentro de você para que você pudesse abençoar os outros. Que nesse discipulado do Evangelho da Cidade, do curso desse mundo, nós nos portamos como consumidores e nós queremos consumir dos outros simplesmente. O que é que os outros podem me dar? O que as outras pessoas podem me fornecer? E eu esqueço que eu sou parte fundamental desse corpo. E por, sei lá, se eu sou nascido de novo, eu tenho dons, características, talentos que Deus colocou dentro de mim que servem para abençoar as pessoas e sem as quais o corpo está incompleto. Já reparou? No meio do culto você pode ir lá beber uma água, ir no banheiro e o celular apoiado em cima da bancada, você está fazendo almoço enquanto assiste a transmissão e a transmissão que era para ser uma misericórdia para quem realmente não consegue no culto passa a ser um meio de você se alimentar ali por meio de um conteúdo. Um conteúdo qualquer, você pode congregar em qualquer igreja que você quiser. Isso não é congregar, tá? Assistir vídeo no YouTube. E você tá lá no culto, tem uma irmã que olha na sua cara e ela te lê. Bum! Sabe aquela irmã do coque? E ela vem, ela fala pra você, ela sabe que você não tá bem, ela ora pra você e você é revigorado. As crianças correndo no meio do culto, o exercício da paciência, que você não está ali no seu individualismo, dentro da sua casa, do jeitinho que você quer, cercado por gente que você não selecionou, a gente já vai falar disso aqui. Asaf, no Salmo 73, ele está tirando um monte de conclusões existenciais e teológicas do tipo, será que vale a pena viver em santidade? Será que vale a pena manter puro o coração? Se esses caras aí são tudo salafrar aí, esses ricos, vivem explorando os outros, cometendo injustiça e a vida deles é mó legal, tem dinheiro, não fica doente, são fortes e tudo mais. E Asaf, ele fala, quando eu comecei a pensar nisso, era demais para mim, eu comecei a birutar. Ele falou assim, será que vale a pena conservar puro coração? Até que chega no versículo que diz, até que eu entrei no santuário de Deus. O salmo inteiro é a crise de Asaf.
O que falta para nós, mas até que eu entrei no santuário de Deus, rapaz, tudo mudou. Então a fé que não envolve o seu corpo, o deslocamento do seu corpo, o envolvimento do seu corpo, já não é a fé de um Deus que entregou seu corpo para sangrar numa cruz. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui tá ficando muito grande e eu realmente tinha 5 motivos para falar, como eu disse no começo, mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. Então, se você gostou dessa primeira parte, deixa o like, manda esse vídeo no grupo da igreja, manda esse vídeo no grupo de jovens, compartilha, comenta aqui se você gostou e eu vou trazer os outros 2 motivos e alguns motivos extras numa parte 2 desse vídeo, se vocês deixarem bastante o like aí, compartilharem e engajarem aí nos comentários, beleza? Porque esse vídeo tá ficando muito grande já e esse não é o meu intuito. Então a gente vai fazer essa parte 1 e essa parte 2. Então, faça isso que eu falei, compartilhe bastante esse vídeo, comenta o que você achou, se isso faz sentido, se você passa por essas paradas e comenta também se você quer a parte 2 pra gente terminar os motivos e eu dar alguns motivos extras aí. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até mais.